Mas hoje é 5 de novembro e em homenagem a justamente V de Vingança, eu gostaria de fazer um vídeo. Primeiramente, como a gente está no começo do desgoverno ímpio de Bolsonaro, eu gostaria de falar sobre a hipocrisia, justamente, do desgoverno ímpio, regido pela quadrilha ímpia de vândalos genocidas. Na verdade, eles só regem a própria queda deles, né? Então, primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre o desgoverno de Bolsonaro. E isso acaba justamente no executivo, no legislativo e no judiciário. E aí eu gostaria de focar em 3 pessoas com relação a isso. O próprio Bolsonaro, Paulo Guedes e Sérgio Moro. Primeiramente em Bolsonaro, né? Bolsonaro é um fanático psicótico nazifascista, como já foi dito aqui no canal do Movimento Una, e mostrado porque ele é um fanático e um fascista. Mas a melhor maneira de mostrar a sua hipocrisia, como o querer de ser desgovernante, depois de tudo que ele votou, depois de 27 anos trabalhando, sendo deputado para o desgoverno ímpio. Então, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre sua própria hipocrisia. E a melhor forma de mostrar isso é através da hipocrisia da sua falta de patriotismo. Porque ele se diz um patriota e cristão, apesar de não ser, porque um real cristão não defende genocídio, um real cristão não defende a destruição de minorias, um real cristão, enfim, não é um nazifascista, sabe? E, primeiramente, eu gosto de falar justamente sobre isso. A sua hipocrisia com relação ao seu patriotismo. Bolsonaro não é patriota. Para ser um real patriota, em primeiro lugar, não se deve idolatrar o Estado. E é o que ele faz quando ele defende a ditadura. E é o que ele faz quando ele defende a idolatria do militarismo. Quando ele defende a idolatria do desgoverno ímpio. Enfim, quando ele defende a idolatria gerada pela falácia constitucional a partir do seu artigo 1, parágrafo único. Mas vai além de muito isso. Vai além disso. Muito mais além disso. O patriotismo de Bolsonaro está mostrado evidentemente quando ele diz que ele não vai dar mais 1 centímetro para os índios, para os quilombolas, mais 1 centímetro de terra. Porque ele é um branco que não respeita os povos nativos. Logo, ele não é patriota, sabe? Ele participa de um desgoverno ímpio e defende as mineradoras destruindo as riquezas do país para dar dinheiro mais ainda para as metrópoles. Logo, ele não é patriota. Ele é o vendido. Ele é um fanático psicótico nazifascista. Ele defende o genocídio do povo. Então ele não é um patriota. Sabe? É muito bonito você amar a sua terra e entender que você é parte de uma cultura da qual ela é formada e parte da cultura da qual a própria terra é a soma de toda a cultura, sabe? Mas o fato de ser patriota é realmente muito bonito e de certa forma acrescenta muito na nossa vida, porque aí entendemos a cultura da nossa terra. Mas ser um idólatra do Estado não tem nada a ver com patriotismo. Ser um idólatra daqueles aos quais exploram o povo dessa terra não tem nada a ver com patriotismo. Ser um idólatra ao ponto de desonrar o seu próprio juramento quando ele diz que vai concretizar a Constituição a partir do momento que ele nega a auditoria da dívida e dá 50% do orçamento, mais de 50% do orçamento para os bancos, ele não é um patriota. Ele é um genocida que rouba do povo, rouba do suor e do sangue do povo
para fazer lucrar ele e a quadrilha ímpia de vândalos genocidas ao qual ele faz parte, ao qual o desgoverno faz parte, ao qual o desgoverno dos Estados Unidos, que através do desgoverno dos Estados Unidos é que Bolsonaro se tornou o despresidente, entende? Bannon, ele fez a campanha de Trump nos Estados Unidos a partir do mesmo esquema mesquinho de mentiras. Fake news é piada, velho. É a implementação do imperialismo americano. Tá ligado? É mentira mesmo, sabe? Mentira pro povo, sabe? E da pior forma. Mentira para se esconder de debate. Mentira para se esconder da verdade. Mentira para fazer os bancos lucrarem com o dinheiro e sangue do povo, sabe? A real é que Bolsonaro, ele é só mais um puppet, só mais um boneco, velho, ao qual o imperialismo, né, americano, como se esse imperialismo fosse gerado pelos Estados Unidos, e não é, velho, sabe? A quadrilha ímpia da qual o JP Morgan faz parte, da qual George Soros faz parte, da qual os Rothschilds fazem parte, enfim, todas as famílias que lucram, sete famílias, que lucram com o suor e sangue do povo e mantêm o capitalismo. 6 famílias ímpias que fazem parte da mesma quadrilha ímpia de vândalos genocidas. Todos os ricos, todos aqueles que lucram com a dívida interna, todos aqueles que lucram com juros e amortização da dívida, ao qual paga-se no orçamento brasileiro mais de 50% todo ano, todo mês, sabe? E é justamente isso que Bolsonaro propaga. Logo, ele não é um patriota, sabe? Ele é só mais um boneco, mais uma marionete da quadrilha ímpia de vândalos genocidas para perpetuar o roubo, o lucro através do sangue e do suor do povo, o genocídio do povo. Cabe a todo aquele que tem consciência acabar, boicotar com isso, com o desgoverno ímpio de Jair Bolsonaro, assim como qualquer outro desgoverno gerado pela democracia representativa. E aí quando a gente entende o que Bolsonaro realmente significa e o que ele realmente defende, ou a hipocrisia do seu patriotismo, a hipocrisia do exército ao qual defende, sabe? Que também gera justamente a exploração do povo. Exército esse que não faz... velho. Exército esse que é abertamente manipulado, sabe? Que deixa os Estados Unidos fazerem teste na nossa fronteira, que deixa os Estados Unidos voarem na Amazônia, conhecendo mais a Amazônia do que o próprio exército brasileiro, que come a pilha justamente dos Estados Unidos, e a qualquer momento, quando Bolsonaro balançar, ele pode jogar a cartada de uma guerra com a Venezuela, entende? Por quê? Porque Bannon cobra, assim como o próprio Trump. Porque quem colocou Bolsonaro onde ele está foram eles, a quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a qual eles todos fazem parte. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre Paulo Guedes. Paulo Guedes é uma piada, velho. Sabe? O Ministério da Fazenda brasileiro sempre foi um vendido corrupto da mesma quadrilha ímpia de vândalos genocidas desde sempre, sabe? E Paulo Guedes ainda defende que ele quer acabar com a social-democracia. Isso é um absurdo, velho. A gente ouvir tudo isso acontecendo, ver o que esses caras querem fazer, sabe? E que geram somente a queda deles, é um absurdo. Porque o próprio povo tá vendo isso acontecer. E o próprio povo colhe também a queda da qual eles votaram para perpetuar. Entende? A queda do próprio desgoverno ímpio. Mas falando de Paulo Guedes, né, velho? Uma pessoa que está sendo agora investigada
por roubar 1 bilhão de dólares. Mais de 1 bilhão de... Isso que a gente sabe, sabe? Ele é ministro da Fazenda e quer perpetuar a dívida interna sem auditoria. Por quê? Porque ele quer manter o esquizorrentismo, porque ele é mais um chefe de boca, dono de banco, sabe? Que sabe disso e sabe qual é o maior esquema de corrupção do Brasil e perpetua esse esquema de corrupção brasileira ao ponto de querer roubar do que é do povo para vender para fora e o povo de fora, ao qual mantém ele aqui, lucrando com o sangue e suor do povo e se dizendo patriotas. Vocês não passam de canalhas, canalhas e canalhas, entende? Mas aí chegamos a... eu posso falar muito mais sobre esses e vou falar cada vez mais sobre todos os desgovernantes ímpios da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, os desgovernantes hipócritas da quadrilha ímpia de vândalos genocidas. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre Sérgio Moro, porque essa é a maior piada. Um juiz que ganha R$4.000 de auxílio moradia e ainda acha que pode julgar o outro por roubar. Um juiz que sabe o quanto o banco... Olha, tá aí uma coisa que eu quero falar. E já há um bom tempo eu falo. Se chega a mim a real do que os bancos fazem, se chega a mim a real do fato de não haver auditoria da dívida e por causa disso o povo continuar pagando 3% do orçamento brasileiro para a saúde e o povo morrendo na fila do SUS, 0,033% para a segurança pública e o povo morrendo no gueto com chacinas todo final de semana. Você acha que um cara como Sérgio Moro não sabe disso? Não sabe do maior esquema de corrupção que há nesse país? O que Sérgio Moro falou sobre isso? Quantos banqueiros foram presos pela Lava Jato? Quantos esquizorrentistas? Quantos donos de banco? Porque são esses que mantêm a corrupção no país. São esses que corromperam os partidos. São esses que corromperam o desgoverno, que já nasce corrupto. São esses que ganham dinheiro com o sangue e suor do povo. E é isso que Sérgio Moro representa. Representa justamente esse imperialismo. Não falo dos Estados Unidos, mas o imperialismo mundial que existe hoje. Imperialismo esse ímpio, ao qual vive a queda a todo momento. Imperialismo gerado por Mamon, o mercado. Imperialismo que tira mais de 50% do orçamento para lucro do esquizorrentismo, dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas, ao qual Sérgio Moro faz parte. É isso que é necessário entender. E um cara, velho, que já deveria estar preso, né, man? Porque uma pessoa que solta um telefonema de uma presidente para outra pessoa em cadeia nacional para todo mundo ouvir, velho, um cara desse merece estar na cadeia em um dos piores presídios, entende? No pior presídio do país, sabe? E ele sabe o que isso significa, entende? Esses caras, eles estão lá no subconsciente a todo momento mostrando a queda deles. Esses caras, eles nem conseguem dormir, porque querem a todo momento pagar pelo karma do que estão cometendo, e ainda quer ser ministro da Justiça, para depois ainda entrar no STF. Ética, ele não conhece, né, velho? Sérgio Moro não tem direito nenhum de ser juiz. Imagine um ministro da Justiça, do desgoverno ímpio. Sérgio Moro é mais um da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, da qual Lula faz parte, da qual Paulo Guedes faz parte, da qual Bolsonaro faz parte, da qual Trump faz parte, da qual Jorge Soros faz parte, da qual JP Morgan faz parte, da qual os Rothschilds fazem parte, da qual todos os bancos centrais fazem parte, da qual todas as democracias representativas fazem parte.
enquanto o povo vive na miséria, passando fome e morrendo todos os dias. Essa gente se acha superior, mas vão para o inferno, da qual eles propagaram. Mas vão para o inferno, da qual eles plantaram para o povo. Entende? E é essa palavra do Pai para eles. Mas eles já sabem disso. Já está dentro deles. Eles fogem tanto disso que não conseguem nem mais rezar. Porque se rezassem, iriam entender isso e fariam de tudo para que o povo enxergasse isso. Mas eles escondem. Eles se escondem atrás da sua própria covardia. Eles se escondem atrás da sua própria hipocrisia. Na hipocrisia de se dizer juiz e roubar do povo. Roubar do povo quando pega 4 mil reais de auxílio moradia. Tem no apartamento na cidade onde ele mora. Isso é corrupção. Pessoas que fazem isso têm de estar presas. Pessoas que sabem da falta de auditoria da dívida pública e tiram dinheiro do Estado e não falam com o povo sobre isso. Pessoas que sabem dos esquemas de corrupção gerados pelos bancos a todos os dias. Quer ver maneira mais fácil do que Caixa 2? Qualquer um desses desgovernantes pega um dinheiro desse e dá para um Paulo Guedes, a qual é dono de banco, e sabe muito bem como o mercado se movimenta. E lucra em cima do sangue e do suor do povo, tirando mais de metade do orçamento, enquanto o povo morre na fila do SUS por causa que está recebendo 3% do orçamento para a saúde, né? Você entende contra o que nós temos que lutar, irmão e irmã? Você entende que seu voto não muda nada? Então é obrigação sua lutar junto comigo para que isso acabe. Porque ladrões como Sérgio Moro, hipócritas como Bolsonaro,